Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um episódio do nosso podcast SST na Estrada, esse podcast itinerante onde eu, Éder Santos, e meu amigo e parceiro Edivaldo Gregório, esse carinha aqui, a gente está viajando pelo Brasil, encontrando profissionais renovados. Opa, renovados não dá, né? Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um episódio do nosso podcast SST na Estrada. Esse podcast itinerante, onde eu, Éder Santos, e o meu amigo e parceiro nesse projeto, Edivaldo Gregório, esse carinha aqui, nós estamos viajando pelo Brasil, entrevistando, fazendo um podcast, chamando profissionais renomados na nossa área de saúde, segurança do trabalho, para fazer um bate-papo, para sugar um pouco de conhecimento, compartilhar a experiência desses profissionais com vocês, nossa audiência do SST Online, para que vocês, de alguma forma, absorvam o conhecimento, aprendam com os nossos convidados. E estaremos em todo o Brasil convidando e participando ao vivo ou gravado com profissionais de SST. E nesse nosso episódio, eu estou aqui em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, para entrevistar ele, que ele é um parceiro, meu parceiro no SST Online. Parceiro, podemos dizer que de longa data, se compararmos com o tempo de vida do SST Online. Parceiro de longa data, vocês que nos acompanham no canal, vocês devem conhecer ele, que é meu amigo e parceiro, o senhor Léo Lousa, meu amigo Léo Lousa, que bom estar presente, agora presencialmente contigo. Presencialmente, isso aí. Para gravar esse conteúdo, nós aqui, podcast, ao vivo presencialmente, para dividir um pouquinho de conteúdo com a nossa galera. Fala, Éder, tudo bem? Fala, galera, beleza? Você que está acompanhando a gente aí. Prazer ter você aqui, né, na minha região. Presencialmente, a gente se fala pra caramba aí em WhatsApp, Instagram e tal, mas a gente se vê normalmente uma vez ao ano, né? Que é quando você dá um passeio Brasil aí. E aí a gente tá junto, faz alguns alinhamentos, aproveita para trabalhar fisicamente próximo, né? Mas é sempre um prazer e ainda mais participar desse projeto tão bacana que é o podcast, né? SST na Estrada. Mandar um abraço pro meu amigo Edivaldo Gregório. E, enfim, é uma honra poder participar aqui e compartilhar com o pessoal aí algumas nuances aí do cotidiano dos profissionais da área de segurança do trabalho. Obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço o convite, meu amigo. É um prazer estar contigo ao vivo. A gente conversa sempre ao vivo, quando estou aqui presente na região dos Lagos, do Rio de Janeiro, mas um conteúdo ao vivo assim a gente nunca gravou. Então, acredito que vocês que estão nos vendo aí vão aproveitar bastante, que o tema que eu quero sugar do Léo é SST no E-Social, Saúde, Segurança do Trabalho no E-Social. Tu, Léo, que trabalha com isso no dia a dia, no cotidiano de consultoria de SST, então tu entende bastante das rotinas de SST no E-Social. Então, esse vai ser o plano de fundo da nossa conversa, porque eu sei que vocês que estão aí nos vendo, boa parte de vocês, o E-Social está pegando, o bicho está pegando, tem bastante oportunidade aí, mas tem bastante desafio também. A gente vai ajudar a suavizar esses desafios com essa conversa, com dicas, com experiências, com erros que vocês podem aprender. Então, tenho certeza que esse episódio vai ajudar muito. Vocês são técnicos e engenheiros de segurança que trabalham com SST no social. Pessoal de RH também, né? Contabilidade, por que não? Fica de olho aí que, cara, vamos falar de vocês também. Pessoal de RH e contabilidade também. Se você é de SST, compartilhe esse vídeo com profissionais de RH e contabilidade que precisam desse conhecimento que a gente vai... Essa nossa conversa, né? Extrair alguma coisa aqui. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir extrair coisas positivas dessa nossa conversa. Léo, então o nosso plano de fundo vai ser SST no social, né, cara? Porque é a grande revolução na nossa área, o E-Social finalmente entrou o ano passado. E o que eu esperava, né? Quando comecei a lançar, quando criei o blog, comecei a fazer conteúdo sobre esse assunto, naquela época eu tinha a visão que esse acontecimento, a entrada em vigor dos eventos no social ia ser a maior revolução de SST desse século, né? E tu que está trabalhando no dia a dia, cara, aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, como é que tu está vendo o nosso mercado da SST nesse momento de
de entrada em vigor dos eventos de SST. Como é que está o mercado aqui de SST? Cara, eu acho interessante, porque você fala assim, finalmente entrou, né? Acho que você começou a falar sobre isso lá em 2017. 2017. Eu acho, se eu não estou enganado, eu fiz o curso especialista em SST no E-Social em 2017 com você. E aí, em 2019, passei a fazer parte aí da criação de conteúdo do SST Online, ou seja, 1 ano e meio depois, 2 anos depois. E a gente ficou ansiosamente aguardando a entrada em vigor do E-Social, né? Que sempre fica... o pessoal brinca, né? Bota casaco, tira casaco. Porque vai entrar, não vai entrar. Vai entrar, não vai entrar. E aí a gente ficava nesse... Agora vai entrar. Ah, não, o governo adiou. Vai entrar, vai entrar. Ah, não, o governo adiou. Então, assim, a gente tá desde 2017, 2018 nessa expectativa. E aí, finalmente, entrou em vigor, né? Desde do ano passado aí. E aí, cara, na verdade, eu comecei a... entre aspas, né, brincar com os eventos no final de 2021, né, porque algumas plataformas, alguns softwares, né, a gente vai falar um pouco sobre software também, alguns softwares já disponibilizavam o envio no ambiente de teste, né, e aí a gente começou a brincar ali, eu trabalho na área de consultoria, já tenho alguns clientes, comecei a brincar, a ver o que de fato seria aceito, o que não seria aceito, por que não seria aceito, aonde que estaria o erro, né? Então eu comecei a fazer algumas brincadeiras ali com os envios no ambiente de teste, obviamente. E a gente vem aí há pouco mais de um ano trabalhando já de forma oficial, né? Enviando para o ambiente de produção de fato, ou seja, mandando informações das empresas, dos trabalhadores para o governo. E, cara, continua uma correria, assim, desenfreada. Né? Na verdade, no final de 2021, início de 2022, teve um boom. Aí eu falo assim, pela minha experiência, pelo que eu passei, né? Consultoria, assessoria de segurança do trabalho. Porque o pessoal começou a procurar as assessorias, porque não tinha mais jeito, iam ter que fazer os envios. E aí, final de 21, ali, início de 22, foi aquela leva, aquela galera toda, cara, que assim, aí tem tudo que você imaginar. Tem gente que já tinha documentação, que fazia a gestão e só buscou manter essa organização através do envio dos eventos. E tem gente teve gente que não tinha absolutamente nada. Fazia o exame admissional e aí nunca mais fazia exame. Então, assim, ficou um negócio muito... pessoal, cara, querendo a qualquer custo não ficar negligente com as obrigações e fazer os envios dos eventos, né? Então, tinha a maioria dos clientes, a maioria não, mas muitos e muitos clientes que procuravam a gente lá, não tinham nada de segurança. Então, assim, empresas pequenas, até 1, 2 funcionários, mas é obrigado, não tem jeito. E aí começaram a procurar a gente, foi aquela correria, assim, alucinante para tanto a elaboração de documentos, quanto para o envio dos eventos. E agora o pessoal já está mais acostumado. Porém, ainda tem muita empresa que não está adequada, né? Mensalmente a gente tem aí, cara, algumas dezenas de novos clientes entrando, fazendo contato conosco aqui, querendo se adequar, né? O contador indicou e tal, tô com um processo, tô com uma fiscalização e tal, então, por N motivos. Normalmente a contabilidade acaba indicando, mas assim, ainda até hoje, o pessoal continua entrando de forma, obviamente, atrasada, né? Porque deveria ser desde janeiro de 2022. O pessoal continua buscando a assessoria sem ter absolutamente nada relacionado ao E-Social. Isso gera uma série de novas oportunidades, né? Para os profissionais da área de segurança do trabalho. Tanto aqueles que atuam em regime CLT numa empresa e principalmente para quem atua na área de consultoria e assessoria. Exatamente. É um grande momento, né, da SST. A demanda por serviço, eu vejo nos grupos, né? Não tem ninguém reclamando por... Quem é consultor, não tem gente reclamando de demanda por serviço. Tem gente reclamando de excesso, né? Alguns estão reclamando de excesso e estão reclamando também de preço, mas daí já é uma outra história dessa briga de preço que a gente tem na área, alguns se prostituindo. Mas isso aí já é uma outra história. Cabe um podcast só sobre precificação de produtos. Só sobre precificação de produtos. E até um podcast só sobre oportunidade, né? Porque assim, você falou que não vê ninguém reclamando, mas assim, eu tô em alguns grupos de WhatsApp aí, e cara, tem muita gente reclamando. Fiz a entrevista e não me deram retorno, mandei um currículo e ninguém falou nada. E aí, assim,
Cabe um episódio sobre isso também. Eu não vou me estender muito não, mas cabe um outro episódio sobre isso, que é complicado, cara. Nossa área está vendo um grande momento. Um grande momento. Eu acho que a visibilidade que o E-Social tá dando, né, Léo? Está fazendo com que SST seja uma agenda permanente nas empresas, porque antes os caras faziam o documento, colocavam na gaveta, depois, um ano depois, vinham lá, tem que renovar o PPRA, que falava, venceu, teve o PPRA, venceu. Faz o documento, coloca na gaveta. Era mais ou menos assim a gestão. Muito também por falha nossa, nossos profissionais ainda não conseguimos direito mostrar o valor do nosso serviço. Mas é assim, agora com o E-Social, a percepção de risco aumentou pelas empresas, né? As empresas que estão mais espertas. E elas estão começando a se preocupar mais com o SST, puxado pela contabilidade, o RH, que também estão espertos, com medo dessas informações inconsistentes, né? Tudo isso está gerando um grande mercado, grande oportunidade, grande visibilidade para a nossa área de saúde e segurança do trabalho. Eu acho que quando tu começou na área, tu não vislumbrava esse cenário que a gente tinha hoje, né, Léo? Comenta aí para nós, como é que tu começou, por que segurança do trabalho, né? Porque naquela época eu acho que hoje em dia é pouco conhecida ainda a nossa área de SST, imagina quando tu começou era menos conhecido ainda, né? Não, então, aí que tá, cara, às vezes o pessoal, assim, como graças também ao SST Online, hoje eu tenho uma visibilidade razoável nas redes sociais, mas eu não tenho tanto tempo de carreira. Eu me formei em 2015, final de 2015, não tem nem 10 anos de estrada, né? Eu vejo profissionais aí, inclusive que eu respeito absurdamente, os caras com 10, 15, 20 anos de estrada. Eu tenho pouco tempo, na verdade, né? Então, assim, até 2015, eu fiz, cara, uma série de coisas, né? Mas, basicamente, eu trabalhei muito em área comercial, né? Em grandes empresas, inclusive. Então, mas chega um momento ali que eu resolvi dar um foco em alguma coisa, né? Porque eu trabalhei assim em empresas grandes, por exemplo, telecomunicações, na área de vendas, fui supervisor, fui coordenador, mas sempre de área comercial, mas não tinha assim, entre aspas, né? Bem entre aspas, não tinha uma profissão. Claro, trabalhar com vendas, óbvio que é uma profissão, mas assim, não tinha um título. Sim. Entendeu? Então, assim, e eu queria buscar alguma oportunidade e tal. E aí eu, cara, conversando com meu pai é funcionário público, federal e tal, mas aí fui descobrir que ele era técnico de segurança. O teu pai técnico de segurança? Mas até então, assim, ele não atuava, né? Nunca atuou. A carteirinha dele é aquela velhaça que tem a tarjazinha verde e amarela, sabe? Aquela da antiga. Parece você pode dar uma carteirada no cinema, por exemplo. O cara pensa que você é um funcionário do governo. E aí eu comecei a conversar com ele sobre a profissão e tal. Ele falou que achava legal. Eu falei, então eu vou fazer. Aí me inscrevi no Senac. Aí comecei, em 2014, me inscrevi no Senac, e aqui na região, em Cabo Frio. E aí fiz um estágio numa fábrica de sal muito grande aqui também na região. E dali eu fui vindo embora. Mas assim, pra você ver como que é, né? Eu trabalhava todo dia nessa fábrica de sal, o estágio, que foi uma, cara, tremenda de uma escola, porque lá você tinha tudo. Você tem maquinário, você tem... Cara, todas as NRs praticamente você via lá. Inclusive ela estava enquadrada na NR22. Então o pessoal agora tá falando de PGR, mas eu já via PGR da mineração há muito tempo atrás. E foi um lugar que eu aprendi, porra, cara, muito. Só que eu também identifiquei que eu não queria fazer aquilo ali. Falei, cara, eu fico preso aqui dentro, fazendo a mesma coisa todo dia. Não quero. E aí eu comecei a querer descambar pro lado da assessoria, né, da consultoria e tal. E aí eu fiz um concurso na minha cidade, que eu moro em Araruama, aqui no Rio de Janeiro. Fiz um concurso para a Defesa Civil, para técnico de segurança do trabalho da Defesa Civil, em 2015. Em 2015, mas antes de me formar, eu estava no curso ainda. E aí eu passei no concurso, sem nem estar formado, eu passei. Aí fiquei torcendo para ninguém chamar, né? Porque eu não tinha o diploma ainda, não tinha certificado. E aí fiquei torcendo para a prefeitura não chamar. Quando a prefeitura chamou, eu já estava formado, tinha um mês de diploma na mão. Foi a sorte, assim. Aí eu peguei o diploma e entrei para Defesa Civil. Só que, cara, eu achei que era o cargo era técnico de segurança, mas não tinha nada de segurança do trabalho. Era agente da Defesa Civil. Então eu não atuava com a segurança do trabalho. E aí eu fiquei um pouco daquilo ali. Logo também depois que me formei, eu dei aulas no Senac, né, na mesma unidade que eu me formei, que eu fiz o curso. E aí eu dei aula no Senac e ficava na Defesa Civil ali. Mas aí, cara, aquilo ainda
meio que me incomodava, porque eu não tinha feito o curso para ser agente da Defesa Civil. Eu não queria ser agente da Defesa Civil. Apesar de ser nobre, porra, pra caramba, né? Sim. Cai aquele temporal, os caras vão de caiaque resgatar um cachorro e o humano também, né? Enfim. E aí, cara, enfim, aí eu vi que não era muito aquilo, o salário também não era nada demais. Eu falei, cara, você quer saber? Vou pedir exoneração e vou vazar pro mercado privado. Aí, meu pai, funcionário público federal, ficou desesperado. Vai pedir exoneração de cargo público e tal. Pedi. E aí comecei a buscar uma oportunidade no mercado privado. Sempre, cara, sempre. Estudando muito. E dei de frente com o curso de especialista em SST no E-Social. Aí, antes de fazer o curso, eu fui pesquisar o que era esse negócio de E-Social. Aí comecei a ver uma série de coisas, aqueles eventos todos de contabilidade, de RH, de financeiro, uma confusão, né? Aí eu falei, cara, tem uma parte que é só de segurança do trabalho. E no começo, você sabe bem melhor do que eu, também era uma porrada de eventos de segurança do trabalho. Era vários eventos de SST, 6, 8, sei lá quantos, né? Eu falei, cara, esse bicho vai pegar aqui, meu irmão. Vou fazer esse curso. Aí fiz o curso com um cara meia boca, um tal de Éder. Aí... você, cara, é meu mentor. Até hoje, né? Tô com uma dúvida, só que agora eu não tiro mais a dúvida pela plataforma, eu tiro direto pelo social. Pelo WhatsApp. Aí fiz o curso e comecei a tentar inserir o E-Social em tudo que era lugar que eu ia, né? Ó, isso aqui vai pegar e tal, isso aqui vai pegar. Por isso que eu comentei agora mais cedo que a gente ficava torcendo pro negócio entrar, né? O E-Social tem que entrar, e nunca entrava, e eu ficava, eu fiz o curso disso e o negócio não vai entrar. Aí até que comecei a trabalhar com assessoria, né, consultoria, numa empresa, e aí hoje tem a minha empresa de consultoria também, e, cara, o E-Social hoje, na verdade, assim, a gente tem alguns serviços que são bastante procurados. Treinamentos, o próprio E-Social, parte de gestão de tributos, mas o E-Social, acho que nesse momento é o campeão de busca, né? Mas tu, como técnico de segurança do trabalho, Léo, o técnico de segurança do trabalho ele também pode ficar responsável pelos envios dos eventos ao social? Não é uma coisa do contador, é uma coisa do engenheiro de segurança? Cara, não. Na verdade, não. Assim, não tem um profissional designado pelos envios, né? E aí, como o E-Social ele é amplo, você tem alguns eventos que é da parte contábil, RH, DP, e tem os eventos de SST. Então, assim, até no início ali, quando bateram o martelo, vai começar em janeiro de 22, foi uma correria do pessoal da contabilidade para informar as empresas que eles não iam fazer os eventos de SST. Assim, e tá certo, cara, porque não tem, assim, tecnicamente falando, não é o domínio deles, né? Então, não é nada de errado, os caras, não vou fazer isso aqui. É só porque realmente estava fora do escopo técnico deles. E aí começou essa correria, né, que eu comentei há pouco tempo, em busca da assessoria de segurança. Mas tem escritório de contabilidade que faz envio, tem empresa que tem um setor lá dentro que faz envio, mas normalmente, na grande maioria das vezes, quem faz o envio é um profissional da área de segurança do trabalho, normalmente é o técnico, né? Que já tem um conhecimento ali. Porque, como a gente tira informação de vários documentos, né? Tem, não diretamente, mas o PGR contribui um pouquinho, não diretamente, mas contribui um pouquinho. Aí você tem o PCMSO, que faz a orientação dos exames e tal, Paraná. Você tem o LTCAT, que também é um documento de segurança do trabalho, apesar de ser previdenciário. Então você tem um conhecimento que normalmente é inerente ao profissional de segurança, técnico principalmente. Então acaba que normalmente, quem faz os envios é o próprio técnico. Mas, assim, o técnico pode enviar, o engenheiro de segurança pode enviar, o RH pode enviar, o dono da empresa pode enviar, o administrador, não sei. Na verdade, não tem uma definição, né? O mais importante, creio eu, é que as informações sejam enviadas com o máximo de qualidade possível para não gerar nenhum tipo de inconsistência entre o que a empresa informa e o que de fato existe, né, na realidade. Exatamente. Qualidade, eu sempre falo isso, né? O profissional de SST tem a gestão de SST para o E-Social tem 3 grandes objetivos, que é garantir a qualidade. O principal é a qualidade das informações, a coerência, a informação coerente, um evento conversando com o outro, sabe?
garantir a qualidade e coerência da informação, é que a informação chegue no E-Social dentro do prazo, porque os eventos têm o prazo para ser enviado, né? E garantir que todo esse processo seja feito com o menor desperdício de recursos possível, seja tempo, seja dinheiro, seja estresse. Então, se tu conseguir cumprir esses 3 objetivos, a sua gestão de SST para o social vai ser de excelência. E esse é o tema, então esse é o foco, Léo. Muita gente, muito técnico de segurança, mas o técnico pode ficar responsável pelo envio? Então é uma dúvida muito, muito comum e cabe aqui ressaltar para você, gente. O envio dos eventos de SST para o E-Social, na verdade o envio de qualquer evento para o E-Social, ele pode ser feito por qualquer pessoa, a cargo do empregador. Se o dono da empresa diz que o leiteiro vai ficar responsável por envio, vou fazer uma procuração e vou dar procuração no CPF do leiteiro. O leiteiro pode ficar responsável pelo envio. Então qualquer um pode ficar responsável pelo envio. Claro que o empregador não é louco, ele vai tentar, ao menos eu espero que os empregadores sejam conscientes, ele vai tentar escolher alguém que tenha capacidade técnica para evitar esses transtornos de SST no social que vão começar a aparecer, né, Léo? Bom, tem uma coisa importante, só para ressaltar, né, o pessoal. O Éder comentou que qualquer pessoa pode fazer o envio, mas é bom a gente salientar que a responsabilidade é da empresa, né, Éder? Então, exatamente. Assim, o empregador, ele vai designar quem ele achar que tem essa condição, mas lá no final a responsabilidade ainda é dele. Exatamente, é exatamente isso. E você, técnico de segurança, então, que tem dúvida, né? Eu posso ficar responsável pelo envio? O envio do S2220 tem que ser um médico. Não, qualquer um pode ficar responsável pelo envio. Uma coisa, né, tem que dividir bem, né, Léo? Uma coisa é responsabilidade técnica pelo documento, né? Um atestado de saúde ocupacional tem que ser emitido por um médico do trabalho. Um LTCAT por engenheiro de segurança ou médico do trabalho, que é o que diz a legislação. Mas o envio dos eventos, gente, qualquer um, né? Pode ser administrador, pode ser qualquer um, pode empreender nessa área de SST, fazendo parcerias certas. E a gente vai conversar sobre essas parcerias também, que você que está pensando, eu quero começar minha consultoria, o que eu faço, o que eu preciso, né? Essa é uma grande pergunta que eu queria fazer para ti, Léo. O TST que está se formou e está pensando em abrir uma consultoria e quer ficar responsável pelos envios dos eventos de SST no social. O que ele precisa? O que tu recomenda? O que ele precisa para começar a prestar esse serviço para os clientes da cidade, da região deles? Beleza. Começando um trabalho de assessoria, né? O técnico sozinho. Aí a gente tem algumas opções, tá? Quais são as opções que a gente tem para desenvolver um trabalho de assessoria? Eu sou técnico e eu quero trabalhar com assessoria, eu quero atender empresas. Então a gente tem, assim, algumas opções que vão evoluindo de acordo com as necessidades dos clientes e com o que eu posso fornecer também. A gente pode buscar parcerias, né? E essas parcerias de acordo com o que eu vou oferecer. Então, assim, vamos lá. Eu vou fazer só os envios para social. Beleza, eu vou chegar pro meu cliente e falar, você precisa desse documento, desses documentos, quando você estiver pronto, você me entrega que eu faço os envios. Pode ser feito? Pode, beleza. Só que o cara vai perder mercado, né? Porque ele vai só fazer o envio, pura e simplesmente o envio. Provavelmente quem fizer os documentos já vai fazer o envio. Então, ele não tem uma reserva de mercado aí. Então, o que é mais sugerido, na verdade, né? Você trabalhar com assessoria, não vou nem chamar de completa, porque completa é muita coisa, mas basicamente uma assessoria relacionada à elaboração da documentação, o básico para respaldar a empresa e fazer envios para o social. PGR, PCMSO, laudo de insalubridade, né, periculosidade e o LTCAT. Porque daí ele já tem subsídios, tanto para a empresa cumprir a legislação, quanto para retirar informações que vão para o E-Social. E aí, para isso, eu preciso ter parcerias. Eu, como técnico, eu posso fazer o PGR e me responsabilizar por ele. Mas eu não posso, normativamente falando, assinar um PCMSO, um LTCAT, um LTIP. E aí eu busco as parcerias, né, com um médico do trabalho, para poder se responsabilizar pelo PCMSO, com um engenheiro de segurança ou um médico do trabalho, para se responsabilizar pelos laudos, o LTCAT e o LTIP. Então essas parcerias vão funcionar para que eu consiga
fornecer uma gama maior de documentação para o meu cliente. E aí, mediante a isso, com as informações que estão nesses documentos, eu pego e abasteço os eventos que vão para o e-social. E o que o cara precisa, Léo? Eu sou um técnico, fui lá, fiz parceria. Claro, lembrando que você tem que entender também, né, Léo? Eu acho é importante entender da legislação aquilo que você está enviando, né? O que é a CAT, o que é os exames médicos, PCMSO, o que é o LTCAT, PGR, tudo isso é importante que tenha conhecimento. Eu acho que a primeira parte seria ter conhecimento, né? O conhecimento sobre essas obrigações, especialmente previdenciária, que SST não associa bastante previdenciário, e no curso de técnico de segurança eu acho que não aprende quase nada, né, sobre a legislação previdenciária de SST. Eu não lembro de nada, assim, do meu curso. Cara, pra te falar honestamente, do curso eu acho que eu não uso quase nada hoje no dia a dia, né? A não ser uma coisa ou outra sobre CIPA, que a NR5 já mudou 300 vezes. E, cara, não tem muita coisa. Então, assim, esse conhecimento que você está falando é o conhecimento técnico, né? O cara tem que saber sobre a parte de documentação, tecnicamente falando, tem que conhecer a legislação, tanto trabalhista quanto previdenciária. E, cara, esse conhecimento técnico, obviamente, que é imprescindível, né? A gente já está partindo desse ponto, né? É um pré-requisito. Senão, não dá. Pode fazer parceria com quem for. Se o cara não tiver o conhecimento técnico, não vai. Então, esse é um pré-requisito, né? E depois que o cara tem parceria, tem conhecimento técnico, você já adquiriu conhecimento técnico, já assistiu bastante conteúdo do nosso canal, fez o curso na plataforma do SST Online, fez o curso comigo de E-Social, fez o curso com o Edivaldo de GRPGR, fez o curso de tributação com o Edivaldo, de PCMSO com Rafael Calisto. Então tem o conhecimento, né? E ele tem as parcerias. Ferramenta, o que ele precisa assim para enviar, para fazer com que o evento saia do computador dele, digamos assim, e chegue lá no E-Social, né? Precisa de software, o que ele vai precisar para fazer essa comunicação com o E-Social? Boa. Uma pergunta que a gente recebe bastante, né, no SST Online, e eu recebo também no meu privado. Preciso de um software para fazer envio dos eventos de SST para o E-Social? Vamos, cara, de forma definitiva. Obrigatoriamente não. Porque dá para fazer envio pela plataforma E-Social do governo. Mas a grande questão é, se você atua com assessoria e atende empresas, é recomendado que você faça uso de um software. Não vou me estender muito nesse ponto, mas basicamente, a plataforma do governo, você tem que fazer envio funcionário por funcionário, um por um, preenchendo cada campo para cada funcionário várias vezes. O software, ele te permite fazer envio por lote. E aí você pega um GHE, por exemplo, né? Todos os funcionários de uma cozinha de restaurante. Tem exposição a calor, tem isso, aquilo, usa os EPIs. Você vai segmentar pelo GHE e consegue gerar vários eventos ao mesmo tempo. 15 cozinheiros, auxiliar de cozinha, tal, todo mundo dentro desse GHE. Você vai criar um lote de eventos. Então você vai ter 15 eventos, no caso um 2240, por exemplo. 15 eventos 2240 e mandar de uma vez só. Isso o software faz. Além do mais, o software ainda vai te permitir fazer a gestão de segurança. Justamente essas informações sobre EPI, sobre exames médicos, quando que vence, quando que tem que fazer, qual é a exposição a risco. O software normalmente gera o documento, né? Gera o PGR, gera o LTCAT. Então hoje a gente tem bons softwares no mercado que te possibilitam fazer tanto a gestão quanto facilitam demais o envio dos eventos para o E-Social em formato de lote. Você mandar vários eventos ao mesmo tempo. Então, portal do E-Social, para que se usa o portal do E-Social, Léo? Na tua prática do dia a dia, né? Porque vocês utilizam software. Mas de vez em quando também precisa do portal, né? Não para fazer esses envios do dia a dia, né, gente? Porque o portal do E-Social não faz gestão, como o Léo falou, se tu vai utilizar o portal do E-Social para prestar serviços, talvez no começo, o primeiro cliente ou o segundo cliente até pode começar, mas depois tu tem que ter um software, porque senão o teu trabalho vai ser gigantesco e tu não vai conseguir fazer a gestão, ou vai estar muito fragmentada, né? Vai ter que fazer gestão no controle no Excel e tudo mais. Então, gente, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que chegar a um consenso aqui,
vai trabalhar com SST no social, talvez o primeiro cliente consegue fazer pelo portal do governo, mas já vai pesquisando o software porque tu vai precisar isso o mais cedo possível para se organizar e estar preparado para crescer, né? E preço hoje também não é, antes era um obstáculo, mas preço hoje não é obstáculo em software de SST, né? Tem bastante software, tem com preços variados que se adequam à realidade de cada um, né? Tem software que o IndexMed, por exemplo, é 129. E tem um plano gratuito ainda que te dá a possibilidade de enviar para uma empresa o evento S2240. Então, é importante, gente. A SST foi sempre muito analógica, digamos assim, né? De papel. E o E-Social, gente, é tecnologia, né? Então, se tu não usa tecnologia em favor da tua gestão, vai ficar muito difícil para te crescer sem uso da tecnologia. Então, é importante esclarecer isso já. Precisa de software ou não? Já é consenso, gente. Vai precisar de software se tu quiser prestar serviço de SST no E-Social para vários clientes, né? Então, olha o trampo que vai dar, né, cara? Você vai fazer envio pelo... não quero gastar com software. Um software que custa R$129 por mês, um plano ali da Index, que é um plano, eu considero bem... Eu uso o IndexMed, eu considero um plano bem completo, por um preço bem acessível. Isso aí, cara, qualquer cliente que você fizer, você já vai pagar o software. E aí, mas imagina o trabalho que não dá quando você faz envio pelo portal E-Social, e aí você vai gerar um PGR no Word, um LTCAT no Word, um PCMSO no Word, e aí você tem que botar tudo manualmente. Cara, dá um trabalho, assim, muito surreal. Se você tiver um cliente, ok, vai lá, 2, com poucos funcionários, né? Porque se você tiver já 3, 4 funcionários na empresa, você tem que mandar isso manualmente, um por um, na plataforma do governo. Manda o 2220, manda o 2240 de um, manda o 2220, manda do outro, dos 4, já dá uma complicada. Então, cara, se for uma situação muito específica, eu só atendo uma empresa de um funcionário, 2, beleza. Agora, a partir do momento que você começa a evoluir, até porque ninguém ninguém na área de assessoria e consultoria tem um cliente só com 2 funcionários. O cara deve ter que fazer alguma outra coisa da vida, porque não vai conseguir sobreviver, né? Então, assim, normalmente a gente quer captar outros clientes, oferecer outros serviços, inclusive, né? Então, você tem que ter uma gestão minimamente adequada e o portal do governo não te dá isso. Exatamente. Então, é bom a gente falar... Já bati esse assunto, mas ainda é uma dúvida muito comum de quem está começando com SST no social. Então, é bom a gente reforçar essa clareza de que E-Social é tecnologia. Tu vai precisar de tecnologia para prestar as informações. Léo, mas além da tecnologia, do software, tu vai precisar uma autorização do cliente para acessar o E-Social dele, né? Tu vai precisar ter um certificado digital para acessar o E-Social. O acesso ao social tem que ser por certificado digital. Então, tu vai ter que ter um certificado no teu, ou um eCPF, ou um certificado digital no nome da tua empresa, um eCNPJ. E o teu cliente vai ter que fazer uma procuração para ti, né? Autorizando esse CPF, esse CNPJ a fazer os envios dos eventos de SST em nome dele. Cara, e para conseguir essa procuração, cara, é fácil de conseguir com o cliente lá? Como é que tu faz? Que estratégia tu usa? Tu vai no contador, tu vai direto no cliente? Como é que tu faz para conseguir essa procuração? Porque sem procuração tu não tem autorização para acessar o E-Social do cliente, né? Cara, a gente falou sobre parcerias, e aí uma outra dica em cima disso é a parceria com empresas de escritórios de contabilidade, né? Que são empresas que já possuem o seu cliente, no caso, né? O contador ele já tem a empresa que você quer atender. Então a parceria com a contabilidade ela é fundamental. E aí, com relação ao certificado, quando a gente fecha com a empresa, tem que fazer um contato com o contador. Porque você precisa de informações tanto dos funcionários da empresa, e normalmente é a contabilidade que tem, função, CBO, data de admissão, matrícula social, todos esses dados que são exigidos lá, ou no software que você vai utilizar, ou no portal social, caso vá fazer direto. Então, a comunicação com a contabilidade ela já deve existir por conta disso, né? Por causa de dados dos trabalhadores. E aí, já que você já tem esse contato com a contabilidade, que já vai existir, solicita-se para a contabilidade a procuração eletrônica. E aí, como você bem frisou, pode ser, no caso, né, eu preciso ter um certificado, eu que vou enviar
as informações. Pode ser um certificado para pessoa física ou pessoa jurídica. E a contabilidade vai fazer uma procuração. Que a contabilidade já está mais que acostumada a fazer procurações. E aí ela vai fazer uma procuração única e exclusivamente para minha empresa ou para mim, pessoa física, fazer o envio de eventos de SST para o social. Tem essa caixinha lá no site do ECAC, né? Quando você vai fazer a procuração, é só marcar essa caixinha. Envios de SST ou social, ponto. Não precisa me autorizar a fazer mais nada, só isso já tá bom. E aí, mediante essa procuração, a Receita Federal vai entender que eu estou autorizado por um CNPJ a fazer os envios de social para aquela empresa. Exatamente. Então, tem que ter um relacionamento bem bom com a contabilidade, também com a empresa, né? Para conseguir essa procuração, porque sem procuração não tem como acessar o social do cliente, daí vai ficar difícil para fazer os envios, né? E outro ponto também que precisa da contabilidade são as informações de cadastro do trabalhador, né? Lembrando que nos eventos de SST, gente, nos eventos de SST, em todos os eventos vão dados da empresa, CNPJ raiz, vão os dados do empregado também. Os dados identificadores-chave no e-social do empregador é o CNPJ raiz e do empregado é o CPF e a matrícula. Essa que é o bicho. O CPF, tu consegue a identidade pega o CPF do colaborador, até não é tão difícil assim. Mas a matrícula é uma informação que quem enviou o evento de cadastro do trabalhador, que é a contabilidade, o RH, eles criam, ou o software dele, de quem envia, cria uma matrícula, um número de matrícula lá, e envia para o e-social. E para enviar os eventos de SST precisa do número dessa matrícula, né? Como é que é isso no dia a dia, Léo? Porque sem a matrícula vai voltar com inconsistência o evento. Como é que tu faz assim, para conseguir, especialmente quando é muito, por exemplo, uma empresa, um cliente lá que é 200, 300, 400 empregados, para conseguir a matrícula, tudo e colocar no software e depois fazer envio? Como é que é essa parte prática? Cara, na verdade, quando tem um cliente desse porte, o software que a gente usa, aí eu uso o Index e uso um outro software também, ambos eles geram para mim uma planilha em branco que eu preciso, eu posso importar essa planilha preenchida, né? Então o software ele já importa, desde que as colunas estejam todas preenchidas. É uma planilha de Excel, normal. E numa dessas colunas tem lá a matrícula e-social. E aí, normalmente, quem faz o preenchimento dessa planilha é a contabilidade. Porque tem dados lá dos trabalhadores e a empresa, cara, ela até tem, mas a contabilidade tem lá já organizado. Então nome, setor, função, data de nascimento, data de admissão, é extremamente importante, matrícula social, tudo aquilo. E, cara, uma coisa com relação à matrícula, a gente vai falar sobre erro. Posso falar agora? Pode falar agora, sim. Tem uma questão nos eventos que gera muito, muito erro. Que é quando o evento volta por causa de matrícula. Tem um problema com relação à matrícula. Por quê? Quando a gente recebe essa planilha, cara, é muito comum que na coluna da matrícula venha, obviamente, a matrícula, mas com um erro, que é simples. Na matemática, o zero à esquerda não quer dizer nada. Só que vai falar isso pro social. Cara, é complicado. Então, assim, às vezes a matrícula do cara é 000 e vem o CPF dele. Aí o contador manda só o CPF do cara, ele ignora o zero à esquerda. Ou, o que é pior, o Excel resolve simplesmente tirar o zero à esquerda, dependendo da configuração da célula, né? Ele tira o zero à esquerda. E aí, quando ele importa os dados de 200 funcionários, ele importa sem os zeros à esquerda. Aí você faz um envio em lote, aí volta 200 eventos. Por quê? Porque não tem o zero à esquerda. Aí a gente tem que buscar essa informação. Esse talvez seja o erro mais comum relacionado a envio de eventos. Normalmente é matrícula. Aí o que a gente faz? Eu tenho que ir lá no portal e-social. Normalmente eu não olho todos. Quando é tipo um erro assim em lote e vem tudo com o mesmo erro, eu não olho todos. Eu olho 2 ou 3 ou 4. Se tiver todos, 2 zeros à esquerda, 3 zeros à esquerda, eu já sei o que é. Aí eu faço a importação novamente. Mas é um dos erros assim clássicos, é a matrícula social. Às vezes a empresa manda a matrícula dela
que não necessariamente é a matrícula social, como você falou. O contador gera a matrícula. Às vezes ele tem uma matrícula como funcionário da empresa, que não é a mesma matrícula que o contador usou para cadastrar ele no social. Então, é complexo. Gera bastante problema, né? E quais são os outros, além da matrícula, Léo, outros problemas que geram retorno de eventos que tu tem presenciado, assim, ó? A matrícula, eu acredito que é o mais comum, né? De enviar a matrícula errada, o número errado da matrícula, e daí o evento vai voltar. Mas quais são os outros motivos de erro que geram retorno de eventos? Tem um outro erro que é relativamente comum quando a gente erra na data de admissão. Por isso que eu comentei quando eu falei que na planilha vem a data de admissão. Porque assim, essas informações têm que estar extremamente alinhadas com o que a contabilidade informou. Eu não posso informar que o Éder foi contratado no dia 10 de outubro e a contabilidade efetivou a contratação dele no dia 12 de outubro. Vai dar erro e vai voltar ao evento. Porque o que já está na base do social é o que o contador informou. Se eu informar uma outra data, ele vai voltar com uma inconsistência. Então, até a data de admissão, muitas vezes gera um erro que fala que o trabalhador, por exemplo, não estava na base de dados ou não foi encontrado vínculo trabalhista daquele trabalhador. Esse erro acontece com relativa frequência. Então, não foi encontrado vínculo trabalhista para o funcionário do CPF tal. Pode ser a data de admissão. Até eu descobrir isso, tomei uma surra, mano. Nossa senhora. Brabo. Então, cara, para quem está começando na SST no social, acho que a gente já deu um bom caminho a ser seguido, né? Primeiro, que é o básico, tu tem que ter conhecimento no assunto, né? Então, tu não pode prestar um serviço daquilo que tu não conhece. Tem conhecimento no assunto, depois a gente está falando aqui como uma persona, um técnico de segurança, né? O técnico de segurança, como ele não pode ser responsável legal por alguns documentos, é fazer parcerias com o médico, porque o médico que emite o atestado de saúde ocupacional e é responsável pelo PCMSO, com o engenheiro de segurança para ser responsável na elaboração de LTCAT. Tu tem esses parceiros, tu tem o software que a gente mencionou, a necessidade do software. Cara, eu posso, desculpa te cortando, mas eu posso dar uma sugestão que eu usei por um bom tempo com relação a parcerias. Você falou assim, tem o médico que tem que emitir o ASO e ser responsável pelo PCMSO. Tem o engenheiro, que é os laudos. Durante um bom tempo, eu usei o mesmo parceiro médico. Porque como o médico pode se responsabilizar também pelo LTCAT e pelo LTIP, eu não precisava ter dois parceiros para isso, ou seja, eu dividia menos a grana, e o meu médico assinava os outros documentos. E aí, além disso, quando o engenheiro vai assinar um LTCAT, normalmente ele emite RT. E aí ele tem que pagar também a RT pro CREA. O médico não tem RT. Então isso também me gerava uma certa economia, porque o mesmo profissional assinava o PCMSO e os laudos, né? Já que, obrigatoriamente, eu vou ter que ter um médico por causa do PCMSO. Então eu falava, médico, aqui, assina esses aqui também. E a gente fazia um bem bolado ali com relação à parceria, coisa de questão de grana e tal. Quando eu chamava o engenheiro também, é claro, tem documentos que aí tem que ser o engenheiro. A NR18, por exemplo, o PGR da NR18, ele é um pouco mais complexo, envolve outros profissionais, enfim. Mas se não for esse o caso, cara, toca o barco, né? Pelo menos foi o que eu fiz. É uma sugestão aí, porque você tem um parceiro que é o médico, que ele pode ser responsabilizado por outros documentos, e você divide o bolo com menos gente, né? Uma dica importante para vocês que estão começando a consultoria. Então vai lá, parceiros, tenho conhecimento, técnico, tenho parceiros, tenho software, que é essencial, tenho o meu certificado digital, que eu fiz certificado digital, tenho a procuração do meu cliente autorizando o acesso no e-social. Então tem tudo pronto, né, para enviar os eventos de SST. Agora vamos falar desses eventos que tu vai enviar, né, porque gera problema, gera dúvidas do dia a dia para te gerenciar esses eventos. Um dos eventos que tu vai ter que gerenciar, que são do grupo de SST, né? Eu gosto de falar que SST no Social tem 3 eventos apenas. Então, SST no Social é o evento S2210, que é a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, o evento S2220, que é o Monitoramento da Saúde do Trabalhador, que é basicamente o ASO, o evento do ASO, que eu gosto de dizer, né? Cada vez que um ASO é emitido, tem que ser informado o ASO por meio do evento S2220, e o evento S2240, que é
que é o PPP digital, né? O PPP eletrônico, carrega as informações, as condições ambientais de trabalho do PPP, que a partir de 2023, agora períodos laborados a partir de 2023, não se emite mais, não pode, né? Não pode, o INSS não aceita mais o PPP em papel meio físico para períodos laborados a partir de janeiro de 2023. Boa. Então são esses 3 eventos, S2210, S2220 e S2240. Posso fazer um parêntese rápido? Faça um parêntese, meu amigo. Aliás, deixa eu falar até aquela ali, né? Envios das informações para o social. Ninguém envia o ASO para o social. Ninguém envia o PCMSO para o social. Ninguém envia o LTCAT para o social. Por que eu digo isso? Já é recorrente, escritórios de contabilidade, até empresas falando, manda para mim o LTCAT em XML. Como? Cara, não é, tá? São informações extraídas desses documentos. Não é o ASO inteiro que vai para o social em XML. São informações pontuais. Não é o LTCAT inteiro. Converte para mim em XML. Não é. São informações pontuais que saem desses documentos e vão para o social. Fecha parênteses. Cara, foi bem ressaltado, porque tem o pessoal das outras áreas, né, das áreas amigas ali, que trabalham junto com a SST, do RH, DP, contabilidade, eles não têm o conhecimento técnico, eles não têm a obrigação de saber disso aí. Sim. Quer dizer, tem um pouquinho só. Mas tem muito profissional de SST que está começando agora que acha que é isso, né? Que eu vou enviar o LTCAT, onde que eu envio meu PGR para o social, que formato? Onde é que eu faço o upload desse documento? Então, é bom ressaltar que os eventos, cada evento são campos, né? É um formulário que tem que preencher, campos de informações tem que preencher e enviar para o social. Então, a CAT são campos de informação, a mesma CAT que já preenchi lá no CAT Web, são aquelas informações que agora estão no evento do E-Social. Então, é um grupo de informações, cada evento é um formulário, com um grupo de informações. Então, não se envia o documento em si para o E-Social. No formato de programação específica ao XML. Exatamente. Ponto. Não é o documento que sobe, é só a informação. Por isso que tu precisas de um software que já esteja preparado para o E-Social. Isso era uma dúvida muito recorrente, porque no Excel, se tu pegar lá, preencher, fazer um formuláriozinho igual do S2220, por exemplo, no Excel e salvar em XML, porque o Excel salva em XML também, né? Só que o formato, gente, o formato XML do E-Social é um formato específico do E-Social que seguem os padrões do sistema. Então, só os softwares que estão preparados para conversar com o E-Social é que geram os eventos nesse formato. Então, software, Word, Excel, esses outros softwares que não são softwares específicos para o E-Social, eles não vão gerar o XML para te enviar o evento. Ok? Isso é uma dúvida bastante comum, até tu me lembrou ali para... Ficou um parêntese útil. Um parêntese bem útil. Então vamos conhecer as dúvidas, os problemas do dia a dia que rolam em cada um desses eventos aí. Começando pelo S2210, meu amigo, que é a CAT, que teoricamente, né, não é uma mudança grande, né? Nada. Porque a CAT já era emitida no sistema CAT Web da Previdência Social, que ainda existe, né? Então é importante ressaltar, gente, que o sistema CAT Web ainda existe. Porque o que diz a nossa legislação? Que se a empresa, além da empresa, né, existem outros legitimados para emitir a CAT. Se a empresa for omissa e não emitir a CAT, pode fazer, por exemplo, o próprio acidentado, a família do acidentado, o médico que atendeu, a autoridade pública, enfim, está lá na legislação. Então, o CAT Web ele continua coexistindo, né, para esses outros legitimados. Inclusive, dos campos da CAT está lá, iniciativa da CAT. Empregador, acidentado e tal, ou seja, se não for a empresa, alguém tem que preencher e enviar. E aí você tem como colocar isso lá. Exatamente. Então é importante ressaltar que o CAT Web ainda existe, só que ele está bloqueado para a empresa, né? Então bloqueou desde o ano passado, bloqueou para a empresa, porque agora o meio oficial é o E-Social para enviar a CAT, né? E sobre o envio da CAT, meu amigo, qual a principal dificuldade de conseguir os dados para enviar a CAT no E-Social? Que eu acredito que já era uma dificuldade antes também, né? A grande questão é que antes a gente conseguia fazer o envio do que a gente chamava de CAT parcial. CAT parcial, Que você conseguia preencher o básico ali de informações e informar o governo o que mais interessava, né? Como foi o acidente, tempo de afastamento, etc. Agora, a gente não consegue mais fazer a CAT parcial. Pelo 2210, ele exige o preenchimento de todos os campos que ele considera indispensáveis. E aí é que está o problema.
um dos campos indispensáveis lá do 2210, um dos campos indispensáveis é justamente o CID, que é o Cadastro Internacional de Doença, Código Internacional de Doença. E esse código tem que estar constando no atestado médico do cara. O cara se acidentou, ele vai para uma UPA da vida, um hospital, alguma coisa, e vem lá dizendo o que o cara teve, o nome, tal, e o CID. Só que nem todas as empresas orientam o trabalhador a solicitar esse CID, que é uma informação, de certa forma, sigilosa, considerada sigilosa. Então o médico não vai sair colocando o CID. Então o trabalhador tem que pedir essa informação para entrar no atestado, para que a gente consiga emitir uma CAT atualmente, porque sem o CID não dá. E aí tem muita empresa que a CAT fica ali, a gente não consegue enviar porque o atestado não tem CID. Né? E aí a gente fica nesse impasse. Como que vai fazer para enviar? Na verdade, não tem como, né? Mas tem que conseguir o CID. E aí ou o médico do trabalho responsável por aquela empresa coloca o CID naquele atestado, ou o cara, como a gente já fez aqui também, o cara tem que voltar no atendimento. Né? E falar, pô, por favor, preciso desse CID aqui para poder abrir a CAT e tal, etc. Enfim, tem algumas condições aí que complicaram um pouco, mas é compreensível, né? Mas uma grande reclamação essa falta de CID. Teoricamente, seria obrigado, né, a estar na CAT, porque vai gerar o direito para o trabalhador, né? Então, vai gerar um benefício para o trabalhador, mas... E quando entra o CID, né, assim, só para contextualizar essa questão do direito do trabalhador, já fica o cara, por exemplo, se for afastado e tiver uma perícia do INSS, o perito já vai verificar pelo CID se tem relação com o trabalho. Claro, tem toda a questão da perícia e tal, mas isso facilita, né? Uhum. Quando o perito olha o CID e vê a função do cara, conversando, o que ele trabalhava, ele já consegue caracterizar de fato como acidente de trabalho ou não, enfim. Então a CID também facilita nesse ponto um pouco, né? Eu vejo... tem outro ponto também que é muita sonegação de CAT, né? De emitir CAT, assim, eu vejo que as empresas não emitem com medo de multa, com medo de que seja afetada na tributação, que tem que pagar benefício, que tem estabilidade. Mas a não emissão de CAT, eu vejo que é pior do que emitir CAT. Como é que tu vê isso? Como é que as empresas que tu atua, assim, tem muita sonegação de CAT? Boa. A chamada subnotificação de CAT, né, que é como o governo chama, subnotificação, que nada mais é do que uma sonegação. Na verdade, você está omitindo do governo uma informação que é de direito a ela. Porque tem questões relacionadas a direito do trabalhador que acaba não influenciando muito, né? Então, assim, tentando fazer um resumo da ópera, a subnotificação de CAT, ela na minha concepção, inútil. Por quê? Se foi um acidente que não gerou afastamento por tempo superior a 15 dias, ou seja, não vai dar direito de benefício do trabalhador, a empresa não tem nenhum tipo de prejuízo. Abre a CAT para constar na base de dados do INSS como acidente de trabalho e ela não vai ter prejuízo. Se é um acidente que gerou afastamento por tempo superior a 15 dias, ou seja, vai conceder ao trabalhador o direito a um benefício, ele não precisa da CAT para receber o benefício. E aí a gente tem um problema, porque quando ele chega na perícia sem a CAT e ele vai ficar um mês afastado, aí o governo fica sabendo que aquele cara sofreu um acidente de trabalho e não houve emissão da CAT. E aí a gente tem a multa pela subnotificação de CAT. Então, cara, você... assim, essa questão de, eu não vou emitir CAT não, porque pode dar problema aqui e tal. Cara, não tem problema nenhum. E tem uma outra questão. Por exemplo, o trabalhador sofreu um acidente e ficou afastado por 10 dias. Não vou abrir a CAT não. Foi só 10 dias, deixa... Daqui a pouco ele volta. Aí o cara volta. Aí trabalha 1 ou 2, ainda não tá apto. Aí ele vai no médico de novo. Aí pega um atestado de 15. Aí você junta os dois, já dá 25. Aí ele já tem direito à perícia do INSS, aí você vai fazer o quê? Vai abrir a CAT lá, retroativa, né?
o que é um outro tema interessante. Antes tarde do que nunca. É, exatamente. Então, cara, mas para evitar esse tipo de confusão, não tem problema nenhum abrir CAT. A empresa não perde nada abrindo CAT. O que prejudica a empresa tributariamente falando... Edivaldo, se estiver falando besteira, você me corrige aqui. O que prejudica a empresa tributariamente falando não é a CAT. A empresa pode emitir, cara, você pode ter 200 CAT no mês. Se for CAT de 5 dias, 7 dias, 10 dias de afastamento, pode ter 1 milhão de CAT no mês. O que vai prejudicar a empresa, tributariamente falando, é a concessão de benefício do INSS para o trabalhador. E para conceder um benefício, o INSS não precisa da CAT. Basta o enquadramento do perito. Então, não faz o menor sentido você subnotificar uma CAT, você negligenciar uma abertura de CAT. Eu vejo muita gente, quando perde o prazo, às vezes a empresa fica sabendo, muitas vezes o setor responsável, alguns dias depois, fora do prazo, e muita gente decide por não emitir por caso, vou emitir atrasado, o governo vai me multar, mas não tem, né? Não. É importante ressaltar isso, gente, que o mais importante é emitir a CAT. Mesmo se for fora do prazo, se for um mês depois ou 2, 3 meses depois, se o INSS, se não foi iniciado nenhum procedimento, processo administrativo ou judicial a respeito desse assunto, a empresa pode emitir CAT sem problema, que não vai gerar nenhuma multa. O problema é que nem quando o Léo falou, a empresa não emitiu o CAT no afastamento de 10 dias e depois teve um afastamento pelo mesmo motivo por mais 5 dias, daí já gerou benefício. E o benefício é um procedimento administrativo. Já iniciou, então, esse procedimento administrativo e não teve a CAT emitida. Então, o INSS, ele pode sim, como já iniciou um procedimento, cobrar multa da empresa, multar a empresa pela não emissão da CAT. Porque ele já descobriu ali que teve um acidente, uma doença do trabalho, e não teve CAT emitida. Então é muito importante isso, gente. Mesmo que fora do prazo, emita um CAT que não vai ter uma consequência. E essa coisa de tributação, o Léo deixou mais claro, pode ter 1 milhão de CAT, né? Pode ter. A CAT a CAT de óbito, né? Claro, a CAT de óbito afeta no FAP quando não gera um benefício. Mas fora isso, as CATs não vão gerar benefícios, não vão gerar custo na tributação no FAP, no SAT, não vão onerar a empresa se não tiver benefícios do INSS. E lembrando que a CAT de trajeto, acidente de trajeto, mesmo gerando benefício, não entra no cálculo do FAP. Então, a CAT de acidente de trajeto, mesmo que teve benefício, pode emitir que ela não vai entrar no cálculo do FAP. Então, é bom esclarecer isso, que tem muita dúvida sobre esse assunto, né? E outra dúvida sobre a CAT, que é recorrente, é saber, né, quando tem que emitir a CAT, porque muita gente não sabe, isso aqui é acidente de trabalho, não, isso aqui não é. Quem quer saber o que é acidente do trabalho ou não, Léo? Aonde que tem que ir para saber o que é considerado acidente de trabalho ou o que não é considerado acidente de trabalho? Cara, essa pergunta é muito boa. Dia desses, uma empresa cliente aqui nossa, a menina fez contato comigo, o pessoal trabalha em área rural. Falou, Léo, teve um funcionário nosso que estava fazendo uma medição, coisa de parte elétrica, né? Uma empresa que faz manutenção em rede elétrica, e o cara ia marcar o relógio para emitir a fatura do cliente, a conta de luz, né? E ela falou, Léo, o camarada que faz isso foi picado por uma abelha. Abro a CAT ou não abro a CAT? Abro a CAT ou não abro a CAT? Aí, falei para ela, como é que ele tá? Ah, não, ele tá trabalhando, normal. Mas foi um acidente, né? Foi um acidente. Aí a gente tem que entender CAT, comunicação de acidente do trabalho. O fato da abelha ter picado o cara no horário de trabalho é um acidente? Mas o que a legislação entende como sendo acidente de trabalho? Entende não, o que ela preconiza, né? É diferente. Artigo 19, 20 e 21 da Lei 8213, de 91. Ela te fala o que é acidente de trabalho, o que equipara-se a acidente de trabalho e o que é considerado como acidente de trabalho. Resumindo, acidente de trabalho é quando o cara fica incapacitado, temporariamente ou permanentemente, enfim. Desse caso, o cara foi picado por uma abelha, continuou trabalhando, é acidente de trabalho? Cara, foi um acidente. Mas vou abrir CAT? Não, ele não ficou incapacitado. Não gerou incapacidade. Não gerou incapacidade nenhuma. Então, não precisa abrir CAT. Claro, não é porque não precisa abrir CAT que a gente não vai ter atenção com relação a procedimentos que possam evitar um novo acidente como esse, né? Uma nova ocorrência. Mas
é importante a gente entender como que funciona a legislação com relação a acidente de trabalho. Então, deixo aqui uma sugestão, artigos 19, 20 e 21 da Lei 8213. Aconteceu alguma coisa do que está ali, enquadra como acidente de trabalho. Uma outra situação que aconteceu, mais ou menos parecida, né? Também recebi um contato de uma outra empresa cliente. O camarada caiu na escada, só que ele não... Assim, ele se ralou, né? Ralou a perna e tal, levantou, limpou e tal, e continuou trabalhando. Aí a menina perguntou, abra CAT? Aí eu pergunto, cadê ele? Foi pro hospital? Tá machucado? Se lesionou? Tal, não sei o quê? Quantos dias de afastamento? Ela falou, não, ele jogou uma água, limpou e tá trabalhando. Então, não tá... É um acidente, lógico que é um acidente, mas dentro do que a legislação preconiza, não enquadra como um acidente do trabalho, porque não gerou incapacidade. A gente tem que sim prestar atenção para ver por que ele caiu. Porque hoje ele só se ralou, mas amanhã ele pode quebrar uma perna, um braço, pode vir a óbito, né? Então a gente tem que ter atenção com o motivo, com o fato gerador. Mas com relação à legislação, não enquadra como acidente e não faz abertura de CAT. Então, cara, tá ali. Lei 8213, artigo 19, 20 e 21. Dá uma olhada lá. Se o fato gerador tá enquadrado nesses itens, nesses artigos, é CAT. Se não tá, não é CAT. Tem muita gente que acha que somente acidente com afastamento é que tem que permitir CAT. É isso mesmo, Léo Lousa? Ou não? Cara, então, falando da Lei 8213, artigo 22, não sei o texto de cabeça, obviamente, mas resumindo, a empresa tem que abrir a CAT quando tem um acidente de trabalho. Abertura de CAT. A empresa deve comunicar ao INSS em até 24 horas úteis após o acidente. Artigo 22 da Lei 8213 fala isso. Qualquer acidente de trabalho, e aí acidente de trabalho a gente vai ver lá no 19, 20 e 21 os artigos, para ver se o que aconteceu se enquadra. Se enquadra, eu vou para o artigo 22. Qualquer acidente de trabalho tem que ser comunicado ao INSS em até 24 horas úteis após a sua ocorrência, e em caso de óbito, essa comunicação tem que ser imediata. Em lugar nenhum do artigo, pega aí o artigo 22, vai lá, procura aí. Em momento nenhum, ele fala que tem que ter um acidente com afastamento. O acidente de trabalho com mais de 15 dias de afastamento tem que... Não tem essa distinção. A lei fala em acidente do trabalho. É acidente de trabalho? Está enquadrado lá no artigo 19, 20 ou 21? Abre a CAT. O cara pegou um dia de afastamento, 2 dias. Abre a CAT. O cara se machucou de manhã, ficou incapacitado ali, de noite ele voltou. Abre CAT. Gerou incapacidade? Está enquadrado nos artigos 19, 20 ou 21? Abre CAT. Não tem esse enquadramento? Não abre a CAT. Mas independente de tempo de afastamento. Certo? Então, essa dúvida é muito recorrente, cara. Porque tem muita empresa que só abre quando o afastamento passa de 15 dias, né? Porque o INSS vai ficar sabendo. Porra, e daí? Ele não precisa da CAT para ficar sabendo. Exatamente. Então, o pessoal tem medo da comunicação. A comunicação de acidente de trabalho, gente, é mais para fins estatísticos, né? Para fins... isso aí. Para o governo ter uma base de dados confiável, né? Para fazer políticas públicas, para entender, nesse setor está acontecendo muito desse tipo de acidente, vamos fazer alguma coisa, algum trabalho aqui. Então, é importante para fins estatísticos e para ter subsídios para implementar políticas públicas mais assertivas. Assim. Então, é importante, a CAT tem um papel social importante. Então, é importante que você... Não é nem abrir mais a CAT, agora é enviar a CAT, né? O verbo muda, enviar a CAT por E-Social. E falando sobre enviar, quem é que envia a CAT por E-Social, meu amigo? É o profissional de SST? É o contador? É o RH? É a própria empresa? Quem é que faz esse envio? Quem envia a CAT para o E-Social? Como eu acabei de falar do artigo 22, a responsabilidade do envio é da empresa. Como a gente já falou aqui antes, quem envia os eventos de SST, responsabilidade é da empresa. Não tem um profissional específico, só o RH pode enviar a CAT. E aquela empresa que tem 1, 2, 3 funcionários, nem RH tem. Quem vai enviar? Ninguém? Tem que enviar. Então, a legislação ela é tão básica nesse ponto que chega a ser simples de entender. O artigo 22 fala, a empresa tem que comunicar ao INSS quando tem acidente. Quem? Cara, a empresa. Se é o dono que vai abrir a CAT, se é o sócio, se é o próprio acidentado, se é a assessoria de segurança.
a empresa tem que comunicar, a responsabilidade é dela. O fato é que, para grandes empresas que têm SESMIT, é o SESMIT que acaba fazendo essa comunicação. Para empresas menores que fazem uso de assessoria, é a assessoria que faz essa comunicação. Até porque, atualmente, a maior forma de você fazer o envio é através do evento S2210. E a gente entra na questão do envio de eventos de SST, seja por software, seja pelo portal e-social, tem que ter a procuração, tem que ter o certificado. Então, normalmente, atualmente, né, em tempos de e-social, quem faz os envios de CAT, ou seja, quem faz o envio do S2210, em sua maioria, né, na grande maioria das vezes, é a assessoria de SST que atende a empresa ou o SESMIT dentro da empresa. Mas o artigo 22 ele não prevê especificamente quem é. A responsabilidade é da empresa. É importante que conheça a lei, né, para saber se é um acidente de trabalho. Exato. E lembrando que sempre depois de abrir a CAT, tem que ter a investigação do acidente para evitar que aquele motivo que originou o acidente gere novos acidentes. Não? Então é muito importante que quem é profissional de SST, a área de SST, fique ciente do acidente de trabalho, porque é a área de SST que vai fazer a investigação do acidente e depois fazer os procedimentos todos, tudo que tem que fazer para evitar que acidente por aquele motivo aconteça novamente, né? Então é muito importante ter essa investigação do acidente, por isso que a nossa área tem que ficar sempre, independente se envia ou não o evento ao social, a nossa área tem que ficar por dentro de todos os acidentes de trabalho que acontecem na empresa. Né? Vamos colocar o... Cadê o... Tem o controle da TV? Como é o nome dele? Ele deve estar ouvindo lá. É porque... Boa, valeu. Pô, 1h10, a gente já tá aqui 1h10. Já tem... Vamos apressar aqui para dar uns... Bora. E agora, meu amigo, a gente já falou bastante de S2210, já estamos chegando ao final do nosso podcast e a gente não falou nada sobre S2220 e S2240. S2220, Léo, o que é a maior dificuldade que tu vê? Talvez o controle dos exames? Cara, talvez sim, a periodicidade que você fala, né? Talvez sim. Porque assim, com relação ao envio do 2220 não tem tanto mistério, né? A partir do momento que você já tem um alinhamento ali com a contabilidade, então você pega aí, por exemplo, o Éder vai fazer um exame periódico. Se você vai fazer o periódico, é porque eu já enviei o teu admissional, eu já enviei o teu 2240. Então, os teus dados já estão ok no sistema. Então, para você fazer o periódico, eu vou pegar aquele ASO e vou informar os dados que o e-social pede, que estão naquele ASO, e vou fazer o envio. Então, assim, com relação ao 2220, é uma atenção maior com relação ao tipo de exame quando há exame complementar, porque existem códigos, né, para tudo que é exame. Então, um raio-x, sei lá, de tórax tem um exame, tem um código, aí pode ter um outro raio-x que é diferente, que tem outro código. Isso pode acabar influenciando lá no final das contas. Mas, de um modo geral, o 2220 não tem muito mistério, muito o que se falar. É basicamente informações do ASO, você pega, abastece o sistema e faz o envio. Exatamente. Tem que ter informações do médico que responsável pelo PCMSO também é obrigatório no S2220 ou não? Cara, esse é um ponto muito bom. Sobre o evento S2220, tem algumas questões que estão sempre em pauta aí. Não chega a ser um problema, mas são orientações que a gente precisa alinhar. O evento 2220, ele pede informações sobre o ASO. Tá? E aí, quando a gente vai na NR7, ela te dá ali os pré-requisitos do ASO. E aí tem essa questão do médico. Porque o médico examinador nem sempre é o médico responsável pelo PCMSO. E o que tem que ter no ASO? Nome, CRM, CPF do médico responsável pelo PCMSO, quando a empresa tem que ter um médico responsável. E o médico examinador é nome e CRM. Não precisa do CPF do médico examinador no ASO. E aí o manual do e-social, para fins de evento S2220, também não pede CPF de médico examinador. E eu digo isso porque é comum aqui na empresa, por exemplo, muitas vezes um cliente externo faz contato conosco pedindo o CPF do médico examinador.
quando na realidade não existe a exigência de informar. E aí é um dado relativamente, não é sigiloso, CPF, mas a gente não gosta de ficar passando, já que não tem necessidade, a gente evita. E tem gente que fica bravo, né? Não, tem que ter, porque o social pede. Do médico examinador, não tem a exigência. Do médico, o antigo coordenador, do médico responsável, tem que ter o CPF. Do examinador, não. Até porque tem empresas desobrigadas, né, de Perfeito. elaborar o PCMSO, então não é uma informação obrigatória no E-Social. S2220, então vamos passar para o S2240 para o nosso final da conversa aqui. A gente tem que fazer outro, porque não deu tempo de falar, não dá pra falar de tudo que a gente gostaria de falar. E o S2240, que condições ambientais de trabalho e agente nocivo. O que tu vê, o que mais pega nesse evento? Dificuldade para quem está no dia a dia da consultoria ali de SST? Cara, S2240, o que mais pega, assim, pelo menos nesse início de E-Social, tá? Tem mais de um ano, mas eu tô considerando início diante do tempo que a gente provavelmente vai ficar trabalhando. Algumas empresas que até agora não faziam aquela gestão premium, digamos assim. Tem exposição a ruído? Tem. Faz uma avaliação com um decibelímetro e toca o barco. Em muitos casos, a gente precisa de uma avaliação mais específica. Uma dosimetria, por exemplo, ou no caso de vibração, tem que fazer avaliação de vibração. No caso dos químicos, tem que ter uma análise quantitativa dos químicos. Então, alguns riscos que são quantitativos, a gente precisa informar no E-Social que eles são quantitativos e que foi feita uma avaliação e informar a quantidade daquele agente. No caso do ruído, né, dos químicos, etc. E aí, nesse início de E-Social, uma questão que a gente vem enfrentando é justamente a empresa, o cliente, entender que ele precisa quantificar, porque ele nunca quantificou. Ou ele fazia uma análise qualitativa ou uma quantitativa incompleta. E aí esse é um quadro que a gente vem se deparando nesse início de 2240. É você informar as condições ambientais de forma fidedigna, ou seja, da maneira que ela deve ser informada, com as condições exatas que o trabalhador está exposto. Exatamente isso. E tem também a questão, né, Léo, do código, do famoso código GFIP, né? Que no PPP tinha o código GFIP que era em branco, 1, 2, 3, 4. Depois, quando era múltiplos vínculos, continuava ali. Que é onde a empresa reconhecia que a exposição do trabalhador se enquadrava ali, o grau de exposição se enquadrava como especial e a empresa reconhecia o dever de recolher a alíquota adicional para o financiamento da aposentadoria especial, o famoso a alíquota do FAI, que dizem, né, para financiamento FAI, FACET, para financiamento da aposentadoria especial. E no PPP a gente informava isso, né, o código GFIP, só que no E-Social, no evento S2240 não tem esse código GFIP, né? É em outro lugar que é prestada essa informação. Essa informação, se a empresa reconhece que a atividade do trabalhador se enquadra como especial e o dever de recolhimento. É no evento de folha de pagamento das empresas, né? Onde as empresas enviam as informações da folha de pagamento do empregado. Quem fica com isso é a contabilidade, né? A gente falando de pequenas e médias empresas. E isso já entrou em vigor no E-Social, né, Léo? Desde para as grandes empresas, 2018. Os eventos periódicos de folha de pagamento já está em 2018. E essa informação, que é uma informação chave, né? Que a empresa vai dizer ali se aquela atividade daquele funcionário ela reconhece ou não, que caracteriza, se enquadra, é ensejador de aposentadoria especial ou não. Então a empresa já está reconhecendo desde 2018. Só que muitos elaboraram o LTCAT agora, né? Como é que será que está essa informação no evento S200 de folha de pagamento? A consistência, será que está conversando com o LTCAT? Como é que vocês trabalham nisso lá? Como é que tu orienta os clientes para os eventos de SST conversarem também com os eventos de folha de pagamento? Vamos lá. Uma coisa que tem que ser dito logo de cara, que a gente tem que trabalhar com aquela questão. O óbvio precisa ser dito. Qual a função do LTCAT? Concluir atividade especial. Então a primeira coisa, o que a gente vê muito no mercado é LTCAT concluindo insalubridade.
ele não vai dar subsídios para a contabilidade informar o GFIP, porque aí eu não vou estar trabalhando com a LTCAT de forma conclusiva, né? Ele até vai pegar a conclusão da insalubridade e também vai informar no E-Social, porque o adicional de insalubridade e periculosidade também é informado no evento de contabilidade. Mas para fins de aposentadoria especial, o LTCAT tem que ter essa conclusão específica. E aí, cara, como que a gente trabalha? Vou falar do meu dia a dia, tá? A grande maioria das empresas que a gente atende aqui não tem o ensejamento de aposentadoria especial, tá? São atividades que até estão no decreto 3048, como ruído, calor, etc. Mas a grande maioria ficam fora do ensejamento por uma questão de tempo de exposição ou de limite mesmo, né? No caso do ruído, tem como é o nome? Intensidade? Não, tempo. Limite de tolerância. Isso aí, o Léo, o famoso Léo. Que branco que deu. Limite de exposição ocupacional. Isso aí. Então, no meu caso aqui, no caso da empresa, a gente não tem tantos clientes que têm o ensejamento de aposentadoria especial. Então, o que a gente alinha com as contabilidades? Quando tiver, eu te aviso. Porque senão a gente vai ficar fazendo um contato para falar, não tem. Então, para evitar esse desgaste, entre aspas, a gente alinhou dessa forma. Quando a gente faz um contrato com uma empresa, a gente vira na contabilidade e fala, se houver alguma atividade especial, a gente vai te avisar. E aí, quando tem, a gente vai na contabilidade e fala, GFIP tal, GFIP 04, né, que acho que é o mais comum quando tem. GFIP 04 pro trabalhador tal. E aí a contabilidade pega essa informação com base no LTCAT, que conclui a aposentadoria especial, e faz a informação lá no evento referente à remuneração, né? Remuneração. Então, basicamente é isso. A gente tem que ter esse alinhamento com a contabilidade, ele tem que existir. Eu sei que é uma novidade para todo mundo, até pra gente, assim, para todo mundo. Uhum. Pra gente e pra contabilidade. Uhum. Mas esse alinhamento, ele obrigatoriamente tem que existir. A contabilidade não pode simplesmente colocar o que ela acha, como sempre fez, porque nunca houve essa conversa. Exatamente. Então, me arrisco a dizer que o E-Social, ele vem, cara, com esse foco, para pegar essa falta de comunicação. Isso acontece muito em posto de gasolina, por exemplo, que o trabalhador, o frentista, tem direito a aposentadoria especial. O contador, desde sempre lá, em 2018, como o Éder falou, não informava o código lá, 04 no caso, a empresa não recolhia, e aí o cara, quando ia se aposentar, vai lá no INSS pedir aposentadoria por 25 anos de exposição ao benzeno, e aí o INSS, quando ia ver, a empresa não recolheu absolutamente nada, e aí dava problema. O INSS não vai negar o direito do trabalhador, mas voltava na empresa, e aí abria todo aquele processo de multa, etc., para tentar rever alguma parte daquela grana que ela vai passar a pagar o trabalhador. Então, acho que o E-Social é muito fiscalizatório nessa parte de... Nem sei se essa palavra é fiscalizatório. Fiscalizar tributo. Basicamente, exatamente. É essa função, principalmente com relação à aposentadoria especial. Né? Porque tem muita empresa que só nega, e aí o cara vai se aposentar, quando ele chega no INSS, o INSS tá exposto. E aí tem LTCAT concluindo pela aposentadoria, mas essa conversa entre assessoria de segurança e contabilidade nunca existiu. Uhum. Então agora, especificamente, ela tem que existir para o cliente não se prejudicar, né? Mostrou, o E-Social veio para unir, né? Esses profissionais mostrou que a atividade de um afeta no outro, então contabilidade, RH, DP, profissional de saúde, segurança e trabalho tem que trabalhar unido, né? E também, na verdade, todo o que é SMS, né? Pessoal da qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, todo mundo tem que trabalhar unido, trocando informações, trocando experiência, porque o trabalhador vai ganhar, a empresa vai ganhar, que vai ter informação mais fluida, não vai ter risco de multa, vai ter processos mais alinhados e as áreas vão ser valorizadas, né? Então, comunicação, DP, RH, SST, comunicação bem fluida, contabilidade. Se você quer começar a prestar serviços, então tente criar mecanismos de comunicação aí entre, especialmente a contabilidade, que atende pequenas e médias empresas, para garantir que esse processo flua da melhor maneira possível, né, meu amigo? É isso aí.
Meu amigo, o tempo passou muito rápido, tem muita pergunta aqui que eu gostaria de fazer, mas eu acho que a gente vai deixar para o próximo podcast, que vai ter uma próxima gravação aqui. Então, cara, eu te agradeço imensamente para participar com a gente aqui do SST na Estrada. Valeu. E eu queria que tu deixasse, né, uns recados finais para os técnicos de segurança, tu que é de técnico para técnico, né? Para quem está vendo aí, que está pensando em empreender na SST, para quem está meio desesperançoso, que estava fora da área e agora quer voltar. O que tu tem a dizer, então, para esses nossos colegas, nossos... Importante. Recado final. Cara, eu vejo muito profissional da área de segurança desanimado, falando sobre valorização. Que a empresa não valoriza o técnico, o salário é baixo, não tem piso, etc, blá, 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 etc. Só que, assim, ao mesmo tempo que isso acontece, a culpa é um pouco nossa, né? A gente tem que fazer um meia-culpa, porque a gente também muitas vezes não mostra a qualidade do nosso trabalho. A gente não mostra ao empregador, que é quem tem a grana, qual é a importância do técnico de segurança, ou do engenheiro, do profissional de segurança de um modo geral. Então a gente tem que mostrar para essas empresas o quão importante nós somos através do aumento da lucratividade dessas empresas, né? Eu sei que tem todo aquele romantismo, de eu sou técnico de segurança, eu trabalho preservando o bem maior, que é a vida humana, não sei o que, etc. Lógico que é importante. Mas o empregador, ele quer saber do dinheiro no bolso dele. Então, a gente pode proteger o trabalhador, sim. Pode ser romântico, invertendo a ordem do nosso trabalho. Mostrando para o empregador que nós podemos fazer a empresa gastar menos. Porque tem uma outra questão, que também é papo para outro podcast. Aliás, é papo para podcast com Edivaldo. Que segurança do trabalho é investimento. Aí você pergunta por quê? Ninguém sabe dizer por quê. Por quê? Porque eu evito a troca de EPI toda hora. Cara, o dono da empresa não quer saber disso. Agora, quando você mostra números com redução de multa, por exemplo, ou economia com relação à tributação, isso sim gera um impacto grande e positivo. Então, um recado final, né? O pessoal que busca essa valorização, a gente tem hoje, a segurança do trabalho tá em foco nas empresas, principalmente por conta do E-Social. Então, como o Éder falou, o que o E-Social é? Muito previdenciário. Então, vamos tentar entender mais de legislação previdenciária, aposentadoria especial e social, obviamente, porque tá incluso, está no bolo, e entregar para as empresas, seja a empresa cliente, você que é assessor, consultor, seja a empresa que te paga um salário todo mês, você como CLT, entregar qualidade no serviço e mostrar que de fato o seu trabalho faz a diferença financeiramente. Então a gente tem que sempre buscar conhecimento, estudar os canais SST Online, Instagram, YouTube, LinkedIn, todas as mídias. Eu nem sei quando esse vídeo vai pro ar, e daqui a 10 anos ele vai estar no ar ainda, deve ter uma outra rede social que inventaram. Pode ir nessa rede nova, o SST Online vai estar lá, disseminando conteúdo de qualidade relacionado à segurança do trabalho. Gratuito. Você vai no YouTube do SST Online, tem uma porrada de vídeo lá, tem aulão do Éder, tem aula do Edivaldo, eu falo um monte de besteira lá também, que dá pra pescar alguma coisa. Então, cara, os canais SST Online tem muito conteúdo. Às vezes o pessoal me pergunta assim, Éder, me indica um curso pra eu fazer. Eu falo, cara, por que você vai pagar curso? Vai no SST Online, no YouTube, você aprende um monte de coisa. Quando você resolver o que você quer aprender, eu gostei dos vídeos do Edivaldo, eu quero entender mais sobre tributação. Aí você paga um curso. Tem os vídeos do Éder lá, massa, falando sobre aposentadoria especial. Tem um curso de aposentadoria especial no SST Online, vai lá. Aí você paga e faz o curso. Mas, cara, quer começar a entender, engatinhar? Tem uma penca de conteúdo gratuito no YouTube, no Instagram, tem coisa pra caramba. Então, fica aí o meu recado final. Acessem as mídias sociais do SST Online, tem coisa pra caramba lá, com muito conteúdo de qualidade. Éder, obrigado pelo convite mais uma vez. Tamo junto. Quando precisar, só me chamar aí. Obrigado, eu que agradeço, né, cara? A conversa passou voando aqui. Agradeço pela compartilhar um pouco do teu dia a dia, né, com os técnicos de segurança, com quem tá pensando em começar a consultoria, já está no campo de batalha. Eu acredito que teve bastante dica, bastante sacada interessante para vocês aí que fazem o dia a dia da gestão e do gerenciamento de SST. Espero que esse conteúdo tenha contribuído com vocês. E se vocês gostaram desse conteúdo, gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui embaixo, se inscreve se não é inscrito. Ativa o sininho, tem o sininho das notificações, tem que ativar, porque o YouTube daí vai te lembrar quando
um novo conteúdo, um novo podcast, um novo vídeo, uma nova live entrar no ar. Então é importante notificar, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações do YouTube. E se você gostou desse vídeo, já sabe, aquele polegarzinho para cima que tem ali, aperta com força no polegarzinho para cima, no curtir, para que esse vídeo seja espalhado organicamente para mais gente aqui no YouTube e a gente consiga impactar mais pessoas com esse conteúdo que, enfim, profissional de SST tem que saber de e-social, porque já é rotina dentro das empresas. Então vamos espalhar esse conteúdo para outros profissionais. E eu vou ficando por aqui, né? Eu te vejo no próximo episódio do SST na Estrada. Que se você não ativar o sininho, provavelmente você não vai receber notificação do YouTube. Então, ativa o sininho para receber o próximo episódio do SST na Estrada. E eu também não sei onde que eu vou estar. Vou estar em alguma parte do Brasil, entrevistando uma conversa legal com outro profissional de SST, que é referência no assunto para a gente fazer uma conversa assim como a gente fez aqui com o amigo Léo Lousa. Léo, muito obrigado, pessoal. Nos vemos então no próximo SST na Estrada. Um grande abraço. Valeu.